população que atende a uso 01, primeiro paciente. Conheça agora o Referência Hospitalar, uma plataforma digital que possui um amplo material didático e informativo para você se atualizar e realizar um atendimento de qualidade para as doenças que mais matam no Brasil. Uma ferramenta indispensável, cheia de conteúdos relevantes e atualizados que vão abrir um leque de possibilidades de conduta durante os atendimentos, além de dicas preciosas para o desenvolvimento da sua jornada profissional. As aulas com os maiores especialistas do assunto são seguidas de testes online que geram certificados personalizados após a conclusão. Referência Hospitalar, o seu acesso à educação médica continuada 24 horas por dia, todos os dias. Estamos de plantão para atender você. Acesse www.referenciahospitalar.com.br. Boa noite a todos. Que bom que você já está online conosco nessa noite de terça-feira, uma noite agradável, de temperatura muito gostosa, para mais uma noite sensacional do curso de capacitação do protocolo de AVC para enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Então, a aula de hoje estaremos abordando então sobre o atendimento na unidade de AVC, internação, esse paciente que vem da CTI ou esse paciente que sobe da emergência. E aí, qual é o papel da enfermagem? Como é que são os cuidados dentro dessa unidade? Então, será sobre isso que será abordado a nossa aula de hoje. Sempre lembrando que esse curso foi idealizado, então, por uma parceria entre a Global Stroke Alliance e a ABNeuro, Associação Brasileira de Enfermagem, Neurologia e Neurocirurgia. Com a intenção, então, de proporcionar uma enfermagem mais forte, uma enfermagem mais capacitada, uma enfermagem de qualidade, né? Para o atendimento do paciente com AVC em todas as suas etapas. Meu nome é Marcelo Clu, sou enfermeiro emergencista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sou membro da equipe de pesquisa neurovascular do Hospital de Clínicas e coordenador do departamento neurovascular da ABNeuro. Gostaria de lembrar, antes de passar a palavra, então, que as nossas aulas são gravadas, né? Você pode rever essas aulas quantas vezes vocês quiserem e também tem a certificação. Sempre lembrando das 4 perguntas. Você acertando, então, pelo menos 3, você já vai estar apto a receber o certificado desta aula. Gostaria, então, de agradecer a presença dos professores que já compõem a nossa mesa redonda nesta noite, nessa mesa moderadora, desta noite, e gostaria de chamar, então, a professora Solange Dicine, a presidente da ABNeuro. Boa noite, professora Solange, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos, boa noite, Marcelo. É um prazer novamente estar aqui nessa terça-feira com mais uma aula do curso do protocolo de AVC para enfermagem. É um prazer estar aqui com vocês e, mais uma vez, gostaria de convidá-los para ser um membro sócio da Associação Brasileira de Enfermagem em Neurologia e Neurocirurgia, né? www.abneuro.org.br. Venha ser um sócio, venha construir a nossa história junto conosco, né? Venha aprender e seja um sócio ABNeuro. Queria mais uma vez agradecer a parceria com a Global Stroke nesse curso que vem já se desenrolando. Nós estamos na 9ª aula, né, Marcelo? 9ª aula. Isso, né? Isso mesmo, professora, 9ª aula. Já indo na reta das finalizações. Há 2 meses, praticamente, já estamos juntos, né, com vocês, e já finalizando o curso. Estamos até ficando tristes, porque já temos mais 2 aulas e depois acabamos esse curso, mas não será o último curso, né? É um de uma série de cursos que a gente pretende aí estar junto com vocês. Então, eu gostaria de já começar a apresentar a nossa mesa de moderadoras. Então, a doutora Sheila Martins, boa noite. É um prazer novamente estar aqui junto. Boa noite, né? Solange, Marcelo, Elizabeth, Ana. É um prazer estar aqui com vocês e com todos vocês para mais essa aula do curso de enfermagem para
treinamento, para capacitação do protocolo de AVC, que tem sido um grande sucesso, nos auxiliado muito nesse programa enorme de toda a América Latina para a certificação dos centros de AVC, aqui com um foco grande no Brasil, mas nós temos alunos de toda a América Latina participando pela grande qualidade do curso, né? Então, muito feliz de estar aqui com vocês. Prazer em te ter conosco também, Ana. Prazer em te ter conosco, Beth, né? E vamos lá, então. Obrigada a todos, pessoal. Eu queria apresentar a enfermeira Ana Verena Leite, né? Por favor, boa noite, Ana. Se apresente como moderadora dessa aula de hoje. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite, é um prazer estar nessa mesa junto com Marcelo, doutora Sheila e professora Solange. Eu sou enfermeira de formação, sou especialista em neurologia do adulto desde 2010, e aí na minha carreira eu já atuei em neurologia em diversas frentes e hoje eu gerencio o protocolo de AVC do Hospital Israelita Albert Einstein e o programa de neurologia, então sou gerenciadora de práticas assistenciais e quero aprender muito hoje com a Beth e quero contribuir com vocês também. Boa noite a todos. Obrigada, Ana. Então, vamos começar a nossa aula do atendimento na unidade de AVC, na unidade de internação de AVC. Eu gostaria de apresentar a enfermeira Elizabeth Cal. Ela é enfermeira na unidade de cuidados especiais em neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, especialista em saúde da família pela UNASUS e a Universidade Federal de Porto Alegre, especialista em fisiologia pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em cardiologia pelo Programa de Residência Multidisciplinar do Instituto de Cardiologia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Boa noite, Elizabeth, muito prazer de estar com você novamente neste curso e muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. A aula é sua. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela, então. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao meu colega enfermeiro Marcelo pelo convite. Esse curso ele tem sido muito proveitoso, eu acredito que para todos que estão assistindo, e eu espero que seja um momento proveitoso para todos nós hoje também. Só um minutinho, eu não estou conseguindo abrir ela. Está em apresentação de slides. Isso, deu certo. Vamos só voltar no início. Deu certo. Essa tela menor, ela continua aqui? Está passando os slides. Normal, está passando. Está passando. Está ótimo. Está excelente a sua imagem, Beth. Você pode então diminuir a sua imagem. Se você quiser, se está te atrapalhando, você pode diminuir a imagem em cima ali. Acho que eu consegui. Começar, então, minha apresentação sobre o atendimento na unidade de cuidados especiais em neurologia. Eu começo a minha apresentação perguntando o que é o AVC. O AVC, então, é uma alteração súbita do fluxo sanguíneo cerebral, causando um déficit neurológico súbito. Ele pode ser tanto um AVC isquêmico quanto hemorrágico. No AVC isquêmico, existe a obstrução ou diminuição do fluxo sanguíneo em uma determinada área do corpo, do cérebro, afetada pela circulação daquela artéria obstruída. O AVC hemorrágico, ele é o sangramento dentro do cérebro, ele pode ter como causa ele pode ter como resultado a hemorragia intraparenquimatosa, que tem como causa geralmente a hipertensão arterial, ou ele pode ser a hemorragia subaracnoide, que geralmente é causada por aneurisma. E o que é o objetivo do tratamento do AVC? Lembrando que o AVC é tempo dependente, a gente tem que agir com rapidez. O objetivo maior é a neuroproteção. Essa imagem, eu pedi autorização para a professora Sheila, para compartilhar com vocês da apresentação dela. Aqui, então, a gente entende que o core é o núcleo
do AVC é a área de infarto, ela está determinada, então, por essa parte vermelha das imagens. Quanto mais rápido a gente agir, no caso da trombólise, maior a chance de a gente recuperar a área de penumbra que está determinada por essa área verde da imagem. Ou seja, isso eu quero dizer sobre a neuroproteção. A gente tem que tentar preservar essa área de penumbra, que é a área que não está morta ainda. Então, o objetivo maior do tratamento é a neuroproteção. Eu fico um pouco emocionada em ver essa trajetória histórica desse caminho legal da atuação da neurologia, de acordo com então, essas portarias. Então, para relembrar das aulas anteriores, a portaria 664 de 2012, que aprovou o protocolo clínico da trombólise para o AVC agudo, a 655, que dispõe sobre os critérios de habilitação dos centros de AVC, a portaria 800, que aprimorou a portaria 655, trazendo, então, a trombectomia como um dos tratamentos favoráveis para o AVC, e a portaria 5 deste ano, que incorporou a trombectomia mecânica para o AVC agudo no âmbito do SUS. Eu relaciono isso de transformações políticas, né, e sociais relacionadas à saúde com o uso das tecnologias nos serviços de saúde. As tecnologias, então, elas trabalham em conjunto, sendo elas tecnologias leves, que são as relações, o acolhimento que a gente faz com os pacientes, com as famílias, e a humanização do cuidado. As tecnologias leve e duras são os saberes bem estruturados, o conhecimento, a criação de protocolos e os fluxos de atendimento, e aqui, então, eu vejo que cabe o slide anterior. As tecnologias duras, que são os equipamentos, os exames laboratoriais e de imagem e os medicamentos. Tudo isso, essa ação em conjunto de tecnologias, essa transformação social, essa transformação política, visa e favorece a segurança do paciente. Sobre as unidades de cuidados especiais em neurologia. Ela é composta, então, por uma equipe multidisciplinar, composta por neurologistas, por residentes neurologistas. Na minha unidade, geralmente somos 2 enfermeiras. Somos uma enfermeira para a UCE da Neuro de manhã, uma enfermeira para a UCE da Neuro de tarde. No período noturno, no período dos finais de semana, a gente ainda não tem uma enfermeira exclusiva para a UCE. A equipe de técnicos de enfermagem fica um para cada 5 leitos, fisioterapeutas, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, neuropsicóloga, assistente social e o administrativo. A estrutura da unidade em que eu atuo são 10 leitos, metade deles tem monitores multiparamétricos, uma poltrona para cada leito, e a gente tem um acesso rápido à realização de exames diagnósticos. Essa é a entrada da minha unidade. A minha unidade é uma unidade de internação, é o 6º Norte, dentro dela, então, que estão esses 10 leitos da UCE de neurologia. No total, ela tem 45 leitos. Os critérios de internação na nossa unidade são todos os pacientes que tiveram AVC ou AIT atendidos na emergência, os pacientes que tiveram alta da UTI devido a um AVC, e os pacientes que têm um AVC dentro do hospital e não têm a indicação da terapia trombolítica, já que aqueles que vão fazer a trombólise vão realizar numa unidade de terapia intensiva. Na nossa UCE, então, existe o round multidisciplinar, que acontece de segunda a sexta-feira, com uma equipe multidisciplinar. Os médicos, os superiores professores, nós enfermeiros, os técnicos de enfermagem, assistente social, a fono, e é discutido, então, cada caso dos pacientes e realizado o plano de cuidados diário para eles. No nosso hospital, existe também o núcleo interno de regulação, que ele está interligado com a administração superior do hospital, que cuida, então, da regulação dos leitos dentro do hospital e também quando há necessidade de transferência de um paciente para um outro hospital. E este núcleo de regulação participa conosco de um rodo multidisciplinar 2 vezes por semana, também ocorrendo, então, a discussão de casos
e eles nos auxiliam no planejamento de alta. Por exemplo, se um paciente precisa de fazer determinado exame, por vezes alguma dificuldade para marcação, eles viabilizam a agilidade da realização desses exames, eles viabilizam o contato com instituições extra-hospitalares, por vezes postos de saúde. Então, eles nos ajudam a organizar o cuidado e o planejamento de alta e otimizar a utilização dos leitos hospitalares. Na UCE, então, o acompanhamento é constante pela equipe de enfermagem. Esses 10 leitos são o mais próximo do posto de enfermagem possível, para favorecer o nosso acesso rápido. Existe a fisioterapia, que geralmente é realizada 2 vezes ao dia. A gente tem como meta tirar o paciente do leito 2 vezes ao dia, sentar ele na poltrona, deixar pelo menos 1 hora, tirar ele o mais precocemente possível. E a retirada desse paciente, ela é compartilhada, então, entre enfermagem e fisioterapia. Todos os pacientes, eles são avaliados para disfagia antes de receber alimentação via oral. E os com déficit de linguagem também são acompanhados pela fonoaudióloga para essa questão. A avaliação pela neuropsicologia para testagem cognitiva e tratamento, já que o estado psicológico pode afetar a recuperação do paciente. Então, a neuropsicóloga nos ajuda nisso. E a orientação de alta já inicia, desde o momento da internação, a gente já começa a conhecer o paciente, investigar o contexto social que esse paciente vive e já tentando inserir a família, o cuidador, nos cuidados e novas rotinas que venham a ser necessárias. Então, a orientação da família e do paciente para os cuidados pós-alta já se iniciam na internação, a programação da alta precoce, as orientações quanto ao uso de medicações, o uso de insulina, quando for o caso, orientações relacionadas à nutrição, solicitamos o acompanhamento do serviço social quando há demandas relacionadas a isso. O objetivo da internação na UCE é uma média de 8 dias. O paciente, então, ele vem para nós, para ficar na UCE, para ser monitorizado, para ter a investigação do que causou esse AVC e para reabilitação, e também para educação em saúde. A comunicação vem ser um item muito importante, né, no trabalho multidisciplinar, entre a equipe multidisciplinar, entre os familiares, entre os pacientes. A gente monitora, então, um plano de cuidado individualizado, assim como o planejamento do cuidado pós-alta. A comunicação com o paciente, a gente faz de uma maneira pausada, tentando dar um comando por vez, não discriminando se o paciente tiver alguma dificuldade em verbalizar alguma palavra, né? Muitos têm alguma disartria. Existem quadros que a gente pode usar quando o paciente tem afasia, quadros assim com imagens, com letras. Já aconteceu, por exemplo, de pacientes não estarem conseguindo falar e conseguirem escrever, e a comunicação foi possível com isso. Na nossa unidade também ocorre a educação em saúde permanente. A comunicação efetiva, então, é uma ação prioritária em todos os âmbitos, fortalecendo os vínculos paciente, família e profissionais de saúde, culminando na maior adesão ao tratamento. O planejamento de alta, ele deve ser uma ação primordial no processo do cuidar, realizado pela equipe de enfermagem, obtendo seu início logo na internação, juntamente com a família, dessa forma tornando-se uma estratégia de cuidado integral em saúde. Com relação à educação de saúde, algo que a gente dá ênfase é orientar sobre os fatores de risco. Os fatores de risco a gente pode dividir eles em 3 grupos. Os fatores não modificáveis, como o nome já diz, fatores genéticos, história familiar positiva, raça negra tem mais predominância, o sexo masculino. Os fatores modificáveis, que são patologias como hipertensão arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, tabagismo. E os fatores que podem vir a potencializar a ocorrência de um AVC, que pode ser, por exemplo, o uso de contraceptivo oral, a reposição hormonal, o uso de álcool e de drogas. Ou seja, os fatores não modificáveis
não tem muito o que a gente fazer, né? Os fatores modificáveis, que são a determinadas patologias, a gente tem que controlar eles, né? E os fatores que são potenciais, a gente tem que fazer o possível para banir eles, a fim de não evitar que eles concretizem a nova ocorrência de um AVC. Durante a internação, então, é feita a investigação da etiologia desse AVC, né, por meio de exames diagnósticos. Uma das classificações é a classificação de Tost. Um AVC, então, ele pode ser ocasionado por uma aterosclerose de grandes artérias, que seria uma oclusão total ou de 50% da artéria, e uma lesão maior que 1,5 em vasos grandes, pela tomografia ou pela ressonância. Um AVC lacunar, ele é a oclusão de pequenos vasos, umas lesões menores que 1,5 centímetros, geralmente associado à hipertensão arterial e ao diabetes, relacionado à degeneração dos pequenos vasos. Cardioembólico, AVC de origem cardíaca, geralmente relacionada à fibrilação atrial, ou seja, uma artéria cerebral foi ocluída por um êmbolo oriundo do coração. A indeterminada não se enquadraram nas categorias citadas, e também tem infartos por outras etiologias, que podem ter como causas vasculopatias não aterosclerótica ou coagulopatias. Ou seja, a meta é a gente investigar a causa do AVC que o paciente teve, para a gente saber a origem e a gente determinar o tratamento mais adequado para ele. A monitorização, então, obviamente, dos sinais vitais. No sensório, a claudicação de sintomas neurológicos, a ocorrência de novos sintomas neurológicos e o controle pressórico. A pressão é algo muito importante, já que ela pode alterar a perfusão cerebral. No AVC trombolizado, a gente pode tolerar, então, uma sistólica maior que 160, mas uma pressão menor que 180 a 105. E no não trombolizado, tolerar uma pressão, tem uma hipertensão permissiva. Aqui eu botei, então, um quadro com avaliação pupilar, do diâmetro pupilar. A gente precisa controlar, em especial, temperatura e glicemia. A temperatura, nossa meta é manter de 37,5 para menos, né? E a glicemia na faixa de 80 a 180. A monitorização cardíaca, quando necessária, além dos 5 monitores que a gente tem em metade de nossos leitos, na nossa unidade também existe um sinal para monitorização por telemetria. Então, vamos supor que os 5 monitores estão sendo utilizados, a gente precisa monitorizar mais alguém, a gente pode monitorizar ele por telemetria, ele vai ter a frequência cardíaca registrada continuamente e vai ser monitorado por médico cardiologista na unidade de cuidados coronarianos. O controle da dor é muito importante também, já que indiretamente ela vai alterar a pressão arterial. Então, a gente tem essas escalas. A gente deve registrar o grau da dor do paciente, né? Lembrando que a dor é uma coisa subjetiva. E de acordo com o grau da dor, administrar analgesia. De 1 a 4, a gente vai considerar uma dor leve. Seriam os analgésicos mais simples, vamos dizer, dipirona, paracetamol, por vezes anti-inflamatórios. 5 a 7 seria a dor moderada, que já poderíamos usar, por exemplo, a codeína. E de 8 a 10, a dor intensa, como, por exemplo, poderíamos usar a morfina, obviamente tudo com prescrição médica. Com relação à nutrição, a nutricionista, ela usa essa escala na unidade para avaliar os pacientes adultos, idosos, hospitalizados, para detectar nutrição ou risco de desenvolver desnutrição durante a internação. Nessa escala, então, Nutritional Risk Screening, ela avalia se tem três fases de avaliação. Na primeira avaliação, ela vai avaliar se o IMC do paciente é menor que 20,5, se esse paciente perdeu peso nos últimos 3 meses, se ele diminuiu a ingestão alimentar na última semana e se ele está com alguma doença grave.
O segundo item a ser avaliado será o comprometimento nutricional desse paciente, de acordo com a quantidade de peso que ele tenha diminuído no primeiro, segundo e terceiro mês pregresso, ou a diminuição percentual de ingesta alimentar. No grau 3, vai ser detectada, então, a gravidade da doença. E nos pacientes com idade de 70 anos ou mais, vai ser adicionado o número 1 no score. Então, assim, depois de ela aplicar essa escala, ela vai documentar o comprometimento do estado nutricional e da gravidade da doença. Para cada parâmetro, ela pode dar uma pontuação de 0 até 3. E se o score der 3 ou mais, isso indica que esse paciente vai se beneficiar de um plano de suporte nutricional. E caso dê um score menor que 3, ela vai reaplicar essa escala posteriormente. Aqui, então, uma imagem demonstrando o IMC, né? Lembrando que o índice de massa corpórea é calculado pelo peso dividido pela altura quadrada do paciente. A verificação do peso é algo importante, né? Por exemplo, o paciente ele pode te referir um peso de 80 quilos, mas se ele vinha perdendo peso, e esse peso não é recente, valia a gente ter um peso atualizado. Ali no canto superior direito, a gente tem, então, um paciente dependente, acamado, sendo pesado com o Eleve, que é um aparelho com essa finalidade, já que na nossa unidade de internação a gente não tem cama-balança, como costuma ter em UTIs. Com relação às dietas. Como eu disse, todos os pacientes vão ser avaliados para disfagia. A disfagia, então, sendo detectada e com um grau alto de risco de broncoaspiração, seria indicado, então, a nutrição enteral. Ou se o paciente vinha tendo baixa ingesta. Então, se o médico solicita a passagem da sonda, nós passamos a sonda nasointeral na unidade. Na minha instituição, a rotina é a verificação de localização por meio de raio-x. A gente passa a sonda, solicita o raio-x. Após o laudo radiológico, a gente libera a sonda para uso. Agora, a gente até está com uma nova rotina para aumentar a segurança do paciente, né? Após a passagem de sonda, a gente coloca uma etiqueta identificando que essa sonda não está liberada ainda para uso, na ponta da sonda, na entrada ali dos equipos conexões. E outra coisa que a gente faz também é verificar a medida externa da sonda. Por exemplo, se eu passei a sonda e ela está medindo 40 centímetros, essa vai ser considerada a medida inicial, né, exteriorizada. O técnico de enfermagem vai verificar essa medida a cada turno. Existe como que eu posso explicar? Existe um limite, por exemplo, se ela é 40 centímetros, de tarde vai estar 42, isso é tolerável. 5 centímetros para mais ou 5 centímetros para menos. Um dos cuidados que a gente tem, obviamente, é com a fixação, né? Por exemplo, no calor, a fixação não dura tanto tempo, né? Então, a gente tem que cuidar para que ela seja factível. Pacientes que apresentem diarreia, a gente costuma instalar a dieta em bomba de infusão contínua para ter um gotejamento mais equilibrado, monitorado, né? Um cuidado muito especial quando a administração de dietas é o posicionamento do paciente. Muitos pacientes, eles têm disfagia. Então, existem graus de consistências de dieta via oral. Todo paciente que tiver a prescrição de dieta para disfagia deve ter as suas medicações trituradas para serem administradas com a água espessada. Se caso o comprimido for uma cápsula, a gente deve abrir esse comprimido e despejar apenas o conteúdo interno da cápsula. Então, existem as dietas para disfagia, liquidificada, pastosa, branda, e daí vai aumentando as consistências gradativamente de acordo com cada paciente. Aqui, então, nessa imagem do meio, a gente tem o posicionamento do paciente com a cabeceira elevada, bem sentado. Após as administrações de dietas, a gente também mantém esse paciente com a cabeceira elevada de 30 graus para mais, por pelo menos 30 minutos. A gente observa esse paciente tomar a medicação, como eu costumo dizer, com os próprios olhos, né? Porque
a ingestão da medicação ofertada é uma coisa que a gente precisa monitorar. Alguns pacientes podem fingir que tomou a medicação e não tomou, né? Aqui nesse quadro inferior esquerdo, a gente tem o exemplo de água espessada, que está contemplada, então, em todas as dietas para disfagia. Aqui, nessa imagem inicial, a gente tem, por exemplo, um paciente que tem uma dificuldade de deglutição, né? Onde o alimento foi para o canal respiratório, tá? Esse, então, é o risco, né? De broncoaspiração, por isso todos os pacientes são avaliados para disfagia. Alguns pacientes vão necessitar, então, de auxílio para se alimentar. Nem todos os pacientes têm acompanhantes. Então, a gente tem que ofertar o alimento, assim, de maneira pausada, né? A gente tem que se conscientizar que o momento da alimentação é um momento que a gente deve evitar distrações para o paciente, é um momento em que ele tem que se concentrar. Muitas vezes eles estão se readaptando, né? Porque deglutir é uma coisa simples, mas talvez se algum distúrbio ocorra, a pessoa tem que se readaptar. Então, existem as fases de deglutição, 5 fases: antecipatória oral, a preparatória oral, a oral, a faríngea e a esofágica. E todas elas são importantes. Existem utensílios, adaptações de utensílios, né, que podem facilitar, por exemplo, um paciente que está reabilitando sua motricidade. Aqui é um exemplo de colher com um cabo um pouquinho mais grosso. Na unidade nós não temos exatamente esse modelo, mas a gente pode adaptar, por exemplo, enrolando ali uma compressa, adaptando ele com esparadrapo para ficar o cabo mais grossinho, para que a pessoa consiga segurar melhor a colher e conseguir comer sozinho. A questão de canudinhos não é indicado, tá? Exatamente por aquelas fases da deglutição que a gente viu. Ele vai pular algumas fases, né? E isso pode favorecer engasgos e broncoaspiração. Essa figura verde e vermelha é uma imagem que a gente tem colocada nos leitos. Foi uma ideia do grupo de gerência de risco, juntamente com o CCIH, para evitar broncopneumonias, né, ocasionadas pela administração inadequada de dietas, e também para começar uma orientação do familiar, né, para começar a compartilhar o cuidado com ele. Um desenho é muito explicativo, né, para as pessoas. Aqui, então, a gente vê a cabeceira elevada, que é como ela tem que estar quando for administrar uma dieta. E não é só por sonda, dieta oral também. Essa outra imagem a gente começou a utilizar no mês de julho, foi uma adaptação da nutrição, né? Porque assim como a dor, existem outras coisas subjetivas na vida, né? O muito e o pouco pode ser diferente de mim para outra pessoa. Então, para a gente registrar nos controles do paciente o quanto de comida que esse paciente comeu. Como eu disse, o desenho é uma coisa bastante explicativa para as pessoas. Então, tem quase tudo, metade, pouco ou nada. Então, todas as refeições, a gente tem que ver quanto ele comeu e registrar nos controles, para a gente ir monitorando a nutrição desse paciente. Por que tantos cuidados com nutrição, né? Obviamente, para manutenção de um estado nutricional adequado, mas o grande risco de um paciente que tem algum distúrbio disfágico é a broncoaspiração. E qual é o risco? O desenvolvimento de uma broncopneumonia, tá? Então, aqui um alvéolo com pneumonia. Um dado que eu consegui com a colega do CCIH, de infecções pulmonares deste ano na nossa UCE, não teve infecção pulmonar relacionada à sonda nasointeral, ou seja, isso corrobora o favorecimento de unidades de cuidados especiais para os pacientes neurológicos. Na imagem do alvéolo abaixo, é um alvéolo com atelectasia. Por vezes, a necessidade de pacientes usar ventilação não invasiva para tratamento desses quadros. Muitos dos nossos pacientes usam oxigenoterapia por catéter nasal, por máscara de uso, de Hudson, às vezes. E aqui também a higiene oral, que está tanto relacionada com a nutrição, quanto com a parte respiratória, já que também pode se relacionar a falta de higiene oral
com ocorrência de pneumonias. A maioria dos pacientes precisa de ajuda para realizar isso, né? Principalmente os pacientes que utilizam prótese dentária, que são retiradas e higienizadas à parte. E esse é um cuidado muito importante. Além dos dispositivos de oxigenoterapia que eu citei, alguns pacientes têm traqueostomia. Muitos pacientes têm cialorreia. Uma das coisas que a gente utiliza para tratamento da cialorreia, controle, é o uso de atropina sublingual, conforme prescrição médica. Com relação à oxigenação, a hipoxemia, ela não é favorável para ninguém. Então, a gente monitora a saturação de oxigênio 4 vezes ao dia fixamente, mas se for necessário, a gente monitora conforme a necessidade do paciente. E muitos pacientes são hipersecretivos, então necessitam de aspiração de vias aéreas com frequência, principalmente os pacientes com traqueostomia. Com relação aos cuidados com higiene e eliminações do paciente, prevenção de infecção é algo cultural para nós, né? Ainda mais em tempos de Covid. A importância, então, de higiene das mãos é evidenciada, a utilização de máscaras descartáveis para todos os pacientes, acompanhantes e equipe. Muitos pacientes têm necessidade de banho de leito. Neste momento, a gente aproveita para avaliar toda a pele do paciente, se existe ocorrência de lesões, né? Para a gente já prevenir a evolução delas. A gente tem que secar bem a pele dos pacientes, entre as dobras de peles, entre os dedos. Existe também a necessidade de troca de fraldas, né, quando o paciente utiliza. A gente monitora a diurese, tanto espontânea quanto por sonda vesical de demora. Por vezes, após retirada de sonda, alguns pacientes fazem retenção urinária, sendo necessário, então, a sondagem vesical de alívio, com uma certa peridiosidade. A gente monitora também a frequência de evacuações para evitar constipação. E auxilia os médicos na realização de procedimentos, como, por exemplo, punção lombar. E existe muito cuidado também para a prevenção de infecção de corrente sanguínea relacionada a catéteres, tanto periféricos quanto centrais. Ali na porção superior direita, a gente tem o exemplo de um catéter central, um catéter periférico e um catéter central periférico um catéter central de inserção periférica, o nosso PIC. Os cuidados com a mobilização e posicionamento do paciente. A nossa meta é a mobilização precoce, a gente alinha os segmentos do corpo, tenta manter o tronco centralizado, utiliza coxins, a gente improvisa muitas vezes coxins com cobertas, estimula o movimento do lado não afetado e do afetado também. Utilizamos lençol móvel para as mobilizações, a fim de, no reposicionamento no leito, evitar lesões relacionadas ao friccionamento da pele. A gente tem também o colchão de ar, de fluxo de ar, que favorece a não ocorrência de lesões. A gente tem muita atenção com prevenção de quedas. E, por vezes, alguns pacientes necessitam de contenção mecânica, quando agitados, quando apresentam delírio, com risco de tracionamento de sondas, de catéteres, ou até mesmo de queda do leito. Como eu disse, nem todos os pacientes têm acompanhantes. A gente orienta, então, a nossa equipe a registrar imediatamente, assim que possível, os sinais vitais no sistema, né? A gente tem um prontuário eletrônico, para que toda a equipe multidisciplinar tenha acesso, pois isso pode interferir nas condutas tomadas. Existe também a atenção para a profilaxia da trombose venosa profunda. A profilaxia é iniciada, então, até o 2º dia do evento. A gente cuida para, quando alta, o paciente com uso de antiagregante plaquetário em pacientes com AVC não cardioembólicos, anticoagulação oral para pacientes com fibrilação atrial ou flutter, antiagregantes plaquetários, quando indicado, iniciado até o 2º dia de internação, e alta em uso de estatina para pacientes com AVC atriotrombótico.
Aqui é uma caracterização, no caso desses dados, são até meados deste ano, comparando o sexo e faixa etária de 2020 até meados de 2021. Então, o sexo masculino, a evidência, então, a prevalência de pacientes entre 55 e 69 anos, e do sexo masculino também nessa faixa etária. E aqueles mesmos dados, só que apenas separando por sexo. Então, a prevalência maior de homens na faixa etária de 60 a 64 anos. Essa tabela ela foi fornecida para mim pela colega enfermeira Karine do NIR, que demonstra a média de internação em dias da neurologia. Em azul, os dados de 2018, em vermelho de 2019, em amarelo de 2020 e em verde de 2021. No caso de 2021, a gente teria os dados até de junho. Então, aqui, ó, uma média de internação, a maioria dos tempos chegou em 10 dias. Estamos próximos da nossa meta. E aqui, o tempo médio de internação. Em vermelho, as altas antes do meio-dia. E em amarelo, a taxa de reinternação em 7 dias. Aqui os dados, então, até junho de 2021. Esse gráfico é algo que ela compartilhou comigo e que me chamou muita atenção. O NIR, então, o grupo que monitora os leitos, né, gerencia os leitos do hospital, eles cuidam para a otimização da utilização desses leitos, né, já que o nosso hospital é um hospital terciário. E nesse gráfico, olha, o tempo de permanência. Para um hospital médio com 400 leitos, reduzir o tempo de permanência em um dia pode ser equivalente a adicionar 65 novos leitos. E esse gráfico me chamou muita atenção, por isso compartilhei com vocês. Como eu disse, a gente atua também na educação em saúde, né? Esse daqui é a escola de Cincinnati. A gente tem ela no modelo de folder que a gente entrega para os pacientes e para os familiares, né? Com o intuito de educá-los em saúde. A gente usou, então, a palavra SAMU para associar com os sinais e sintomas de um AVC. No caso, a letra S do sorria, que ele vai ter alguma dificuldade ali para sorrir, a boca vai ficar torta. O A de abraço, ele vai ter perda de força. O M de música vai ter alguma dificuldade para falar, né? E o U, para lembrar que é uma urgência. Escalas, então, que a gente utiliza na unidade de internação. A escala de ranking modificada, que tem como objetivo a avaliação funcional pós-AVC. Então, aqui a gente vê se o paciente ele consegue fazer as suas atividades de vida diária e qual que é o grau de dependência dele nisso. A meta, então, é atingir os scores de 0 a 1 ou de 0 a 2 em 3 meses, visando sempre o aumento desses scores, né? O aumento, no caso, chega próximo do 0. A escala de coma de Glasgow, apenas para relembrar, né? Já que, como eu disse, o paciente ele fica na unidade de cuidados especiais com o intuito de ser monitorado. Isso não quer dizer que ele não possa desenvolver algum novo déficit, não possa ter uma diminuição de sensório. Então, por isso que eu achei importante compartilhar aqui também a escala de Glasgow, porque ela pode ser útil em algum momento. Ela avalia, então, o estado neurológico a partir do nível de consciência do paciente, de acordo com a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, e atualizada, então, com a avaliação de reação pupilar. A escala de Bartel, então, que ela avalia a independência desse paciente, né? Se ele precisa de ajuda para fazer suas atividades diárias. Ela pode ser pontuada, então, de 0 até 100, avaliada, então, em todos esses itens. E também temos a meta de melhorar ela 3 na alta e 3 vezes após. 3 meses após, desculpa. O NIH, que é a escala dos institutos de AVC, que avalia, então, a gravidade e o acompanhamento da evolução clínica do paciente com AVC. Essa escala, se a gente for pensar, ela é uma escala que ela é aplicada durante toda a permanência do paciente no hospital, porque ela é aplicada na chegada, ela é aplicada
durante a infusão de trombólise, 15 em 15 minutos, de 30 em 30 minutos nas primeiras 6 horas pós-trombólise, de 1 em 1 hora nas primeiras 24 horas pós-trombólise e após uma vez ao dia. Então, eu acho que é uma escala bastante importante. Na nossa instituição, como uma instituição escola, os residentes médicos costumam aplicar, mas é de grande importância todos terem conhecimento. Aqui embaixo tem um link para que as pessoas possam fazer a certificação, caso tenham interesse. Então, essa escala, ela avalia vários itens. Ela avalia o nível de consciência, o olhar conjugado, o campo visual, a paralisia facial, força de membros superiores, de membros inferiores, ataxia, sensibilidade, alterações de linguagem, disartria e negligência. E ela registra a evolução, né, do paciente, do quadro clínico dele. A escala de Braden, ela avalia o risco de desenvolvimento de lesão por pressão. Ela é aplicada na unidade quando a admissão do paciente e uma vez por semana. Então, a gente avalia a percepção sensorial, a presença de umidade, a atividade desse paciente, a mobilidade, a nutrição e a fricção e cisalhamento. E de acordo com os scores, esse paciente é detectado como risco alto, médio ou baixo. Aqui na imagem seguinte está mostrado, então, os pontos com proeminências ósseas. E a gente tem que cuidar muito, né? Para não deixar, por exemplo, um paciente sentado muito tempo, um paciente na mesma posição muito tempo. A utilização de coxins, que eu citei previamente, é importante também para evitar a pressão aqui nessas proeminências, né? A mudança de localização desses coxins. As lesões por pressões, elas têm estágios, né? Mas o que a gente deve evitar é a ocorrência delas. Com relação a risco de queda, existe a escala de Morse, que a gente usava antes, né? Que é uma escala que detecta o risco de queda, de acordo com o histórico de queda pregressa, diagnóstico secundário, se o paciente precisa de auxílio para deambular, se ele tem um acesso periférico, um acesso venoso central, se ele tem alguma alteração de marcha e o estado mental desse paciente. Atualmente, a gente usa a escala de SAC. Essa escala, então, a gente aplica quando baixa do paciente e 2 vezes na semana, ou se o paciente tiver uma queda, a gente tem que aplicar ela no ato e 24 horas após. Na escala de SAC, a gente avalia também o nível de consciência, se esse paciente precisa sair do leito para ir ao banheiro, ter suas eliminações fisiológicas com frequência, se esse paciente é um pós-operatório, se esse paciente tem acompanhante, que medicações que esse paciente usa, por exemplo, quantas vezes ele usou opioide, quantas vezes ele usou antihipertensivo, laxantes, tudo isso vai fazer ter um risco maior, né, de queda. Se o score der maior que 6,5, a gente coloca, então, a pulseira amarela, que detecta o risco de queda nesse paciente. A escala de Perroca, a gente aplica toda a última semana do mês, de segunda a sexta, em todos os pacientes. Ela avalia o grau de complexidade assistencial por meio da avaliação de 3 indicadores críticos. Esses dados são de fevereiro a março de 2020 e fevereiro de 2020 e fevereiro a março deste ano. A gente apresentou ele num estudo que a gente fez lá na unidade, em tempos de Covid, né? Por meio desse gráfico, a gente visualiza a linha azul, representando, então, um aumento da complexidade desses pacientes no nosso momento atual. Outra escala que a gente usa eu não coloquei aqui, mas vou comentar, é a escala de Kahn. Conforme o colega Renan comentou na aula que ele deu, muitos pacientes desenvolvem delírio. A nossa escala de Kahn a gente aplica 2 vezes por semana, quando o paciente chega para nós, né? Ela avalia, então, o estado de consciência dessa pessoa, se ele está alerta, avalia vários itens e detecta se está em um estado de delírio. Para evitar delírio nos nossos pacientes, algumas das alternativas que a gente tem é solicitar a presença do familiar, e sempre que possível, né?
quando possível, a gente colocar esse paciente num leito assim mais próximo da janela, para que ele favoreça a orientação dele em tempo, né, em espaço, em horário, se é dia, se é noite. Como eu disse, a programação de alta do paciente, ela inicia desde o momento que a gente recebe ele, tá? A gente já vai conhecer ele, começar a conversar com a família, né? Acolher essa família. Muitos pacientes, eles têm condições de serem deshospitalizados, mas vão necessitar de cuidados pós-alta. A gente tem o programa Melhor em Casa, que foi criado em 2011 pelo Ministério da Saúde, Porto Alegre é abrangido. Existem, pelo que eu vi, 3 bairros que não são abrangidos, mas a maioria são. Então, a gente pode, se a gente vê que um paciente vai ser muito dependente no pós-alta, a gente pode solicitar uma avaliação para o Melhor em Casa. Eles vão avaliar o caso dele. Esse programa, então, ele promove o bom uso do sistema hospitalar, dando maior giro dos leitos, reduzindo as permanências prolongadas e, consequentemente, os episódios de infecções hospitalares, além de oferecer a comodidade e o conforto do paciente no seu próprio lar. Economiza gastos hospitalares em até 70% dos recursos. E Porto Alegre, em novembro de 2020, estava com 1.486 equipes, formados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais, odontólogos, psicólogos e farmacêuticos. E o programa Melhor em Casa, ele é aliado com o SAMU, as unidades de pronto atendimento e os hospitais de retaguarda. No programa Melhor em Casa, existe uma equipe multidisciplinar. Existem 3 níveis de atenção deles, que eles denominam como AD1, que são os pacientes com as doenças assim mais controladas, que podem ter as visitas domiciliares um pouco mais espaçadas, mas no máximo de 15 em 15 dias. No nível AD2, são pacientes assim, que precisam de adaptações para a nova realidade, às vezes por uso de traqueostomia, de nutrição enteral, alguns procedimentos. E o nível AD3, um pouco mais complexo, podendo chegar até a necessidade de fazer procedimentos no paciente, como, por exemplo, paracentese. Na minha percepção, os pacientes que nós damos alta com Melhor em Casa estão no nível AD2. Com relação à atenção domiciliar, numa aula que eu li estudando para essa apresentação, a professora dizia assim, que a atenção domiciliar ela funciona como se fosse uma balsa para ligar o continente à ilha, sendo o continente o hospital e a ilha o acesso aos serviços de saúde e equipamentos de saúde. Então, assim, você solicitou uma avaliação para o programa Melhor em Casa, eles vão avaliar o caso. Eles vão, então, receber esse paciente. Aquela equipe, ela vai fazer um plano terapêutico especialmente para aquele paciente. E não que todos os profissionais daquela equipe multiprofissional vão atender esse paciente. Eles vão fazer o plano para aquele paciente e todos os profissionais que ele precise, ele vai ser lhe oferecido. Então, eles vão identificar quais profissionais que esse paciente necessita, vão conhecer o contexto familiar, vão planejar os intervalos das visitas e vão compartilhar o cuidado com a família ou o cuidador. Aqui, então, mais ou menos um caminho, né? No paciente, então, tendo o AVC, tendo o diagnóstico do AVC, estando internado no hospital, tendo o seu tratamento, a reabilitação e com plano de alta. Embaixo aqui a gente tem um folder de cuidados pós-acidente vascular cerebral, que a gente fornece para a família. Nesse folder, por exemplo, tem exemplos de exercícios que eles podem fazer em casa com o paciente. A gente tem outros modelos de folders também, folders de nutrição enteral, folders de anticoagulação, folders de prevenção de lesão por pressão, que tudo isso a gente vai fornecendo para os pacientes e familiares durante a internação. Então, a gente fornece orientações de alta, o paciente é encaminhado para ambulatório especializado em neurologia, para os casos que necessitem de especialista, ou vai ser encaminhado para a rede básica de saúde, quando não precisar de acompanhamento especializado. No hospital tem um ambulatório de anticoagulação,
Alguns pacientes são encaminhados para reabilitação ambulatorial, de fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição. Alguns pacientes são institucionalizados. Muitos pacientes necessitam de transporte da alta do hospital para casa, por vezes ambulância. E a gente tenta dar, então, esse direcionamento para atenção domiciliar. E eu termino a minha apresentação com a mesma pergunta com a qual eu a iniciei. O que é o AVC? O AVC, ele é a principal causa de incapacidade no mundo. Ele mata e ele incapacita. Ele não é apenas a patologia. E eu não consegui achar outra imagem que transmitisse o que eu gostaria de falar, a não ser essa imagem da pirâmide das necessidades básicas de Maslow, né? Onde ele diz que a gente tem uma gradação de necessidades que a gente deve atingir, deve satisfazer na vida, a fim de alcançar o desenvolvimento pessoal pleno. Então, a base dessa pirâmide são as necessidades fisiológicas, após as necessidades de segurança, sociais, de estima, até chegar à autorrealização. Ou seja, o paciente que tem um AVC e o seu contexto, a sua família, são afetados em todos esses níveis, né, de realizações. Então, acho que o AVC ele vem a ser assim, uma doença muito predominante no mundo, muito importante. A gente vem conseguindo assim, alguns avanços, mas temos muito ainda que crescer, expandir conhecimentos, né? E aqui, uma campanha, né, que tem, lembrando que uma pessoa em cada 4 vão ter um evento vascular, um AVC, durante a vida, né? Para a gente reforçar a importância, tanto dessa conscientização, a importância do equilíbrio dos fatores de risco, né? E cessação de todos que a gente puder. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Elizabeth, pela exploração, pela bela aula, trazendo então um pouco do papel da equipe de enfermagem dentro da unidade de internação de cuidados neurológicos, né? A gente viu que são aplicados várias escalas, são feitas várias avaliações durante a internação deste paciente, né? E eu queria iniciar a nossa mesa de debate aqui, trazendo uma colocação que o Luiz Antônio colocou assim, ó. Quanto ao round interdisciplinar, na sua instituição, tem enfermeiras dedicadas para esse perfil de paciente, Beth? Tem só enfermagem que fica somente com paciente neurológico? E o round acontece à beira do leito? E como se dá a troca de informações entre a equipe diante do paciente e o acompanhante? Eu queria que a Beth explicasse um pouco essa questão e queria que a Ana também trouxesse um pouco da realidade do Hospital Privado de São Paulo. Beth. Bom, como eu disse, então, o round ele acontece de segunda a sexta, né? Com a equipe multidisciplinar. Eu sou a enfermeira da tarde. A Michele, minha colega, é a enfermeira da manhã. Geralmente, os rounds acontecem de manhã. E sim, estão presentes a enfermeira, os médicos, às vezes a físio, a fono, assistente social. Não é fixo, assim, a gente não tem um lugar fixo para fazer um round. Todo dia vai ser à beira-leito, todo dia vai ser na sala de reuniões. Às vezes a gente faz a beira-leito, às vezes a gente faz a sala de reuniões. Uma coisa que eu esqueci de falar também, a gente tem muitos alunos de graduação, doutorandos, que também participam. Eu respondi o que ele perguntou? Sim. A troca de informações, como eu frisei na apresentação, a comunicação é algo muito importante, né? A gente sempre está em contato. A equipe de neurologia ali ela é muito próxima, até porque os pacientes estão centralizados ali, né? E geralmente, como eu disse, a Michele fica de manhã, eu fico de tarde. As colegas da noite, apesar de ficarem 2 enfermeiras na unidade inteira, quer dizer, metade da UCE fica com uma enfermeira e metade ficam com outra, mas são enfermeiros fixos. Os técnicos de enfermagem, eles não são fixos desses pacientes. Geralmente, a gente trabalha com 10 técnicos de enfermagem na unidade do Sexto Norte,
eu fico com 2 técnicos, né, na UCE, eles não são fixos. A gente não acha favorável os técnicos serem fixos, porque tudo pode acontecer, né? Toda a equipe tem que estar treinada. Por exemplo, se for um técnico fixo e um fica doente, é um paciente assim que inspira muitos cuidados, né? Então, toda a equipe é treinada para assumir aqueles pacientes e existe sim a rotatividade do atendimento técnico daquele paciente. Com relação à comunicação, como eu disse, a gente tem um setor administrativo. A gente tem um grupo no WhatsApp, um drive, que existe uma lista dos pacientes que devem vir para esses leitos específicos. Isso é compactuado, então, com a equipe médica, está interligado à emergência, está interligado ao CTI, está interligado ao setor de admissão e o setor administrativo, tipo o secretário da unidade. E nós, a gente cuida muito, por exemplo, quando vaga um leito, que paciente vai vir para esse leito? De preferência, um paciente da nossa lista, né? Para ser atendido ali na unidade que, teoricamente, é específica para ele. A gente não tem muito problema com comunicação assim, com a equipe médica, como eu disse, é uma equipe muito próxima, são os residentes médicos, geralmente passam 2 por mês, a cada mês passam 2 conosco, então eles ficam o mês inteiro conosco, são sempre solícitos, os professores médicos também sempre nos ajudam, tiram nossas dúvidas, e é isso. Ok, Beth. Ana, eu queria ver como é que funciona também a sua realidade num hospital privado lá de São Paulo, que é o Hospital Einstein, né? Isso, Hospital Albert Einstein. Então, no Einstein a gente tem 2 unidades neurológicas específicas, com enfermeiros treinados para neurologia. Então, uma das unidades é uma unidade de semi-intensiva, de média complexidade. Então, a gente tem a UTI geral e, quando tem alta, o paciente neurológico também é encaminhado para a unidade de semi-intensiva neurológica. E a gente tem a clínica médica cirúrgica específica para neurologia. Em ambas as unidades, todos os enfermeiros são treinados e específicos para o cuidado do paciente com AVC e com as outras patologias neurológicas. Os rounds multidisciplinares, eles são feitos fora do leito, então eles não são à beira-leito, e as condutas tomadas, elas são discutidas com o familiar, então, e com o paciente, né, se ele estiver consciente orientado, após essas reuniões, essas discussões. Nessas discussões, né, então, na semi-intensiva neurológica, a gente tem o neurologista de plantão, 24 horas, e tem, né, os nossos enfermeiros de referência. Então, por exemplo, nessa semi-intensiva neurológica, todos os enfermeiros são treinados com a escala de NIAID, então, eles são habilitados para aplicar a escala, eles passam diariamente para falar, né, a evolução desse paciente, e aí, conforme a avaliação de risco desses pacientes, a gente chama o psicólogo, a fono, né? Então, a fono sempre participa por conta da avaliação de disfagia, a físio, e aí a gente faz esses rounds multidisciplinares, mas nunca é feito à beira-leito, sempre fora. Só as condutas que a gente discute depois. Esses rounds que não são feitos à beira-leitos, tem algum cuidado específico por causa de informações ou porque é mais ou menos um padrão? Faço essa pergunta porque também tem um outro questionamento falando sobre como lidar com os dados desse paciente, das informações, né? Que muitas vezes esses pacientes estão dentro de uma enfermaria, ou seja, tem mais alguns outros pacientes que poderão estar ouvindo, né? Então, no nosso hospital, a gente não tem leito de enfermaria, então são todos apartamentos, né, individuais, então mesmo que fosse a beira-leito, seria só com paciente e família, mas mesmo assim a gente tem um cuidado. Esses rounds são todos presenciais, então é da equipe que está ali no momento, e quando a gente faz alguma reunião com discussão de caso, a gente, né, hoje em dia a gente atualizou a Lei Geral de Proteção de Dados dos pacientes, a gente não compartilha. Então, até para privacidade mesmo, a gente opta por fazer presencialmente essas reuniões. Ok. Professor Solange? Seu microfone, professora. Tem uma pergunta interessante da Lumena Ruiz Brindel. Por quanto tempo podemos permitir a hipertensão arterial
no paciente com AVC isquêmico? Para mim, Solange. Acho que sim, Sheila, porque como é que a gente vê desde a fase aguda e depois até a unidade de internação, né? Tá, na verdade, o aumento da pressão arterial, ele é relacionado ao AVC, então, como reação ao AVC, ocorre uma alteração na regulação cerebral e a pressão sobe em resposta a isso, né? Então, é uma característica fisiológica do paciente. Então, naquele que não vai receber terapia trombolítica, né, como foi bem explicado pela Beth, a gente deixa uma pressão permissiva, né, Beth? Então, deixa que suba e a gente só vai tratar até 220, se estiver acima de 220 por 120. E naquele que fez trombólise, para a gente não ter o risco de uma pressão muito alta, fazer um sangramento pelo tratamento com medicamento trombolítico, então se deixa baixa de 180 por 105, deixando por uma média de 160, bem como a Beth mostrou mesmo. Então, essa é o manejo agudo. No paciente com AVC hemorrágico, a gente geralmente baixa abaixo de 140, como já foi bem falado aqui também, quando se falou de AVC hemorrágico na fase aguda, né? Normalmente, essa quebra da autorregulação, ela ocorre principalmente nas primeiras 24 a 48 horas. Então, depois disso, dependendo do paciente, se ele está bem estabilizado, a gente já pode começar com antihipertensivo via oral. E aí, aos pouquinhos, tentando que essa pressão volte para um nível mais normal, deixando mais próximo de 120 de sistólica, né? Abaixo de 130 por 80, geralmente. Esse aumento da pressão espontâneo, que pode acontecer maior do que o habitual do paciente, ele vai aos pouquinhos voltando para o normal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque geralmente ali por volta de 2 semanas volta para o basal do paciente. Então, às vezes na fase aguda ele está muito hipertenso, a gente bota muito antihipertensivo, né? A Beth e a Ana devem ver isso no hospital. A gente bota antihipertensivo e quando vê esse paciente está com a pressão lá embaixo, eu tenho que começar a diminuir a medicação, principalmente o paciente mais grave, para que ele volte para o habitual dele. Tanto que quando o paciente vai embora rápido, né, uma internação mais curta, e que ele foi com muito antihipertensivo, ele tem que voltar em 2 semanas mais ou menos para revisar, porque geralmente a gente pode diminuir um pouco esses antihipertensivos. Ótimo, professora. Eu queria trazer uma outra pergunta aqui, que até eu vou perguntar para Beth. Beth, assim, ó, referente ao programa Melhor em Casa, quem é que faz essa solicitação? Quem é que faz o encaminhamento deste paciente? E para Ana, eu gostaria de perguntar também se esse programa Melhor em Casa também um hospital privado pode oferecer ele. Geralmente é o médico que faz a solicitação, né, de avaliação, e a assistente social também ajuda em algum contato, quando não para o Melhor em Casa, contatos com as UBSs, ela auxilia nessa questão. Ana, como é que funciona essa questão para vocês como hospital privado? O hospital privado, ele pode, o paciente tem direito? Marcelo, realmente não faz parte da nossa realidade, né? E, assim, às vezes a gente identifica que o paciente precisa e a gente consegue, através também da assistente social, prover esses cuidados pós-alta. Mas, via de regra, não faz parte muito da nossa realidade e a gente acaba acompanhando o pós-alta na própria instituição. Ok. Mesmo assim, como ele é um programa do SUS, ou seja, todo o cidadão ele tem direito, né? Então, independente de qual hospital, se houver essa necessidade, ele pode ser inserido desse programa de acompanhamento, né? Referente ao programa de acompanhamento, eu até queria que a professora Sheila trouxesse um pouco para nós, referente aos atendimentos ambulatoriais, professora, pós-alta. Como é que funciona esses acompanhamentos, assim? Existem equipes específicas para esses pacientes que têm alta? Eles são marcados retorno no próprio hospital que fez o tratamento deste paciente? Como é que funciona, professora? Sim, os centros de AVC do SUS são obrigados, quando eles são habilitados como centro de AVC tipo 3, que é o centro de maior complexidade, como é o Clínicas, né, que a Beth estava mostrando para vocês,
eles são obrigados a ter ambulatório especializado. Então, os nossos hospitais aqui e os hospitais do SUS, que são hospitais do Ministério da Saúde, tipo 3, com unidade agudo e reabilitação completa, eles têm ambulatório especializado. Então, como é que a gente organiza? Os pacientes que saem, têm alta hospitalar, que são AVCs leves, já foram completamente investigados, um acidente isquêmico transitório também completamente investigados, eles já vão direto para atenção primária, mas é a minoria, né? Então, esse paciente que não tem alguma coisa especializada para fazer, mais ou menos 15% vão direto para a atenção primária, para o segmento do controle de fatores de risco. O paciente, os outros, aquele que eu tenho que revisar a pressão arterial, que eu tenho que revisar algum medicamento, eu tenho que revisar algum exame que faltou, esse paciente volta para o ambulatório. Ou um paciente, por exemplo, anticoagulado, que vai ter que seguir acompanhamento, eles voltam para o ambulatório, então, dependendo da situação, se marcam o primeiro retorno em 2 semanas, quando tem que modificar alguma coisa da pressão arterial. Quando é um paciente anticoagulado, já volta em 1 semana. E outros, para avaliar desfecho, voltam em 3 meses. Então, geralmente, na grande maioria, 85% dos pacientes, nós vemos presencialmente para avaliar como é que ele ficou em 3 meses, para ver o desfecho, né? A escala de ranking que a Beth falou. Os que não voltam, nós telefonamos para saber como é que ficou, e como vocês fazem lá no Einstein também, nós aplicamos os Patient Reported Outcomes, então, os desfechos que importam para o paciente, que não é só saber a escala, como é que ficou, mas se ele consegue comer, se ele se veste sozinho, se ele consegue falar, né? Então, como é que ficou em termos de qualidade de vida, reingressou no seu convívio social, então também são monitorados por telefone. Ótimo, professora. Professora Solange? Tem uma pergunta da Lumena Ruiz Bringel. Ela pergunta se o clopidogrel é utilizado no paciente com AVC. Acho que a professora Sheila podia. Sim, o clopidogrel é utilizado. O aspirina é o mais utilizado de todos para o AVC isquêmico, né? A aspirina é um antiagregante plaquetário, reduz em 21% o risco de um novo AVC. Então, é o mais utilizado. Para pacientes que têm alergia à aspirina ou falharam utilizando aspirina, tem-se a alternativa de usar o clopidogrel em substituição, que é um outro antiagregante plaquetário com um outro mecanismo. E alguns pacientes usam a combinação de aspirina mais clopidogrel, como se faz na cardiologia, por um período, que geralmente não é um período muito longo, mas pode-se utilizar para alguns casos nessa fase mais precoce do primeiro mês, pode ser utilizada a dupla antiagregação, então com aspirina mais clopidogrel. Ótimo. Tem uma outra pergunta aqui, referente a pacientes que têm alta com sonda nasoentérica. Eu até queria saber da Beth e da Ana também como é que acontece essa alta deste paciente. Assim, alguns pacientes recebem alta hospitalar com uso de sonda nasoentérica. Familiares são orientados durante a sua internação ou só após o planejamento de alta? Como funciona esse preparo da família para receber esse paciente que vai estar saindo com uma sonda nasoentérica? Posso começar? Sim. Então, como eu disse, né, a gente começa a conhecer o paciente, o contexto familiar desse paciente, o contexto social, assim que ele chega na nossa unidade. O paciente com sonda, assim que possível, a gente já começa a abordar o paciente, o familiar, o cuidador, sobre os cuidados. Já começa a fazer as orientações, entregamos aquele livreto sobre dieta enteral, ensinamos a fazer a medida externa da sonda, ensinamos sobre a fixação, ensinamos que se a pessoa puxar a sonda, ela vai ser tracionada. Se no caso de um tracionamento acidental, por exemplo, em casa, durante uma mobilização, ou o paciente foi dormir, acordou e a sonda estava para fora, a gente orienta eles procurarem um serviço de saúde, né, para ser reintroduzida essa sonda. Com relação às orientações nutricionais, por exemplo, o paciente está com sonda, ele vai de alta para casa. A nutricionista também fornece todas as orientações, fornece, por exemplo, ensina eles a fazerem as dietas, né? Muitos pacientes, eles não têm, assim, alto poder aquisitivo, vamos dizer. Nem todos os pacientes vão conseguir ter as dietas industrializadas. Por vezes, eles vão ter que fazer as dietas em casa, né? O
bater os alimentos no liquidificador, coar os alimentos, armazenar esses alimentos na geladeira, distribuir esses alimentos nos frascos de dietas, que no hospital vem pronto para nós da nutrição, né? Em casa a pessoa vai ter que fazer. Então, é orientado os cuidados com higiene, os cuidados com o armazenamento dessa dieta, os cuidados todos esses que eu falei, principalmente da cabeceira elevada, cuidados com a higiene oral e cuidados com a fixação. A gente ensina eles a fazer a fixação. Acho que eu respondi o que foi perguntado. Isso. Deixa eu só complementar. A gente tinha uma grande incidência de pacientes que vinham para a nossa emergência para repassar sonda. Aí foi feito um ambulatório que atende esses pacientes com baixa complexidade somente para repassagem desta sonda. Então, eles vão durante a semana, né, no período diurno ali, né, e dentro desse ambulatório acabam sendo repassadas essas sondas, justamente para evitar com que esse paciente venha para a nossa emergência somente para isso. Então, não seria uma emergência, né? Isso pode ser feito justamente numa UPA ou muitas vezes como é feito aqui no Hospital de Clínicas dentro do ambulatório que é oferecido para esse paciente, né? Se tu for pensar assim, um paciente que ele teve alta, ele está lá já no seu domicílio, vamos pensar que ele tracionou a sonda, o familiar ele poderia procurar o posto de saúde próximo, o seu posto de referência, um enfermeiro do posto tem autonomia de ir na casa dessa pessoa e repassar essa sonda, porque na nossa instituição existe a regra de a gente verificar a localização por meio de raio-x, mas muitas instituições essa regra não é a realidade, né? A confirmação da sonda é feita por meio da ausculta mesmo. E como é que é lá, Ana? Como é que é para você essa questão das orientações? O processo educacional, então, ele é feito pelo enfermeiro, por esse enfermeiro capacitado. Então, anualmente a gente faz a reciclagem, né, com o treinamento desses enfermeiros. Então, o processo educacional sobre o AVC, de uma forma geral, ele é feito pelo enfermeiro. E aí, se o paciente ele sai com uma sonda nasointeral, uma sonda vesical de demora, enfim, aí ele sai com a orientação direcionada. Então, por exemplo, no caso da sonda nasointeral, que a gente estava comentando, a gente tem uma equipe multidisciplinar de terapia nutricional que faz esse acompanhamento e o processo educacional ele é feito quanto antes, assim que a gente tem o diagnóstico, né? Então, a gente sabe que o processo educativo do paciente, ele é construído dia a dia, né? Então, não adianta a gente chegar no último dia da alta e falar para o paciente tudo que ele tem que aprender, porque ele não vai conseguir absorver. Então, é uma construção mesmo. Então, essa sonda provavelmente já veio desde o começo da internação, quando a fono avaliou o processo de disfagia, né? Então já começou esse processo educacional e a gente vai direcionando dos cuidados para casa. Então, para não chegar no último dia ele ter uma surpresa, mas como assim? Eu vou ter que ter dieta, eu compro, eu faço. Então, é um processo construtivo dia a dia. E a gente costuma iniciar esse processo assim que o paciente está consciente, orientado, né? Que ele acorda, geralmente quando sai do CTI, da UTI. E com o familiar desde o diagnóstico, então desde o novo dispositivo. Então, às vezes ele vai embora para casa com PIC, também se ele for fazer algum tratamento depois. Então, conforme os dispositivos, a gente já vai direcionando a educação dele desde o momento do diagnóstico. Justamente porque esse paciente, muitas vezes, ele volta numa outra realidade, né? E a família não vai estar preparada para isso, né? E, de fato, essa educação ela tem que ser o mais rápido possível desde da compreensão e acompanhamento desse familiar durante a internação, né? Eu acho isso extremamente importante, porque esse impacto realmente a gente percebe durante o nosso dia a dia lá, que as pessoas não estão muito... A família, né? O meio social que esse paciente está inserido, eles acabam não estando muito preparados para isso. E aí o que acaba acontecendo? Perdas de sondas, infecções respiratórias, os pacientes acabam respirando obstrução de sonda. Isso é muito comum, muito comum, que a gente recebe diário na nossa emergência lá, né? Que dietas que acabam sendo mal administradas e acabam não obstruindo essa sonda, né? Então, essa questão realmente, a inserção... Oi. A obstrução, eu estava pensando aqui, que eu até nem tinha comentado, né?
que pode ser, sim, uma das complicações, né? Tanto, não somente da administração de dieta, mas, por exemplo, uma coisa que a gente ensina a eles é quanto à administração dos medicamentos, né? Para não administrar tudo junto, para, por exemplo, administrar um comprimido diluído de cada vez, para fazer a lavagem. Administrou um comprimido, lava a sonda. Administrou outro, lava a sonda. E sempre a importância dessa lavagem de sonda com 20 ml, para exatamente isso, evitar a obstrução, que pode sim ser uma complicação em casa. Ok. Muito bom. Bem, temos uma pergunta, Beth, da Camila Walters. Pela figura que você mostrou, existem casos de reinternação dos pacientes com AVC. Quais são os principais motivos e o que o enfermeiro pode fazer para reduzir a reinternação do paciente com AVC? Um dos motivos pode ser, por exemplo, exatamente isso, a broncopneumonia, que pode ser uma complicação até relacionada a isso que a gente estava conversando sobre dietas, né? Dietas administradas inadequadamente. Tem alguma intervenção que o enfermeiro possa fazer prevenindo essas reinternações? Intensificar as orientações dos cuidados, dos dispositivos e intensificar também a educação em saúde, né? Eu acho que esse programa educacional realmente é o que vai fazer a diferença na alta desse paciente, né? Ana, você tem reinternação de pacientes com AVC e são os mesmos motivos e o que vocês tentam fazer para prevenir essa reinternação? Sim, a gente tem, acho que como em qualquer serviço, né, e com uma população mais longeva aí, a gente vai ter cada vez mais AVC, e quando ele entra, né, com o primeiro evento, o importante, né, como a Beth falou, o importante é a gente conseguir educar esse paciente para que ele não volte, e se voltar, ele saiba quando voltar. Então, além da gente falar sobre a prevenção de um novo evento cerebrovascular, é muito importante a gente falar... a gente orientar, na verdade, ele e a família a reconhecer os sintomas, né? Então, para ele chegar cada vez mais rápido e a gente ter ainda uma outra oportunidade de tratamento para esse novo evento. Tem uma outra pergunta muito interessante. Existe fono de final de serviço, de final de semana no seu serviço? E quando os pacientes entram no final de semana, como é que fica a fono? E se precisar fazer algum teste, quem é que faz esse teste na ausência do fono? O paciente, então, ele é admitido nas primeiras horas, em fase mais aguda, ele vai ficar em jejum, né? Por segurança, assim, se a gente está em dúvida da consistência de dieta, a gente vai dar uma consistência do pastoso para mais pastosa, né? Até a gente conseguir a fono. Final de semana, ela não vem. Então, até por segurança, a gente deixa uma consistência mais pastosa. E a gente observa também, né? Porque a gente consegue observar se a pessoa está engasgando, se, por exemplo, a gente está dando o alimento para a pessoa, está tendo estado alimentar de alimento na boca dessa pessoa, ela está tossindo, a gente vai observando isso também. Vocês aplicam alguma escala? O enfermeiro, na ausência do fono, principalmente no final de semana, Beth, tem alguma escala que prediz o risco de broncoaspiração ou prediz o risco de disfagia mesmo? Não, eu não tenho uma escala específica para isso, por enquanto. E Ana? Lá no nosso serviço a gente tem plantonista da fono de final de semana, então o nosso código AVC ele funciona através de ramais, e um dos ramais, assim que chega um AVC no hospital, a fono já é notificada, então ela sabe que tem um AVC, só que pela baixa de profissionais, né, no final de semana, às vezes ela não consegue avaliar dentro das 24 horas, que é o que a gente preconiza,
E na nossa instituição, a gente tem validada a escala IT-10, que é uma escala de rastreio para disfagia, e o enfermeiro aplica, então o enfermeiro ele já consegue ver o risco de disfagia e ele já consegue tomar a conduta. Então, o enfermeiro tem autonomia de aplicar essa escala e seguir com a conduta até a avaliação da fono. Esse aqui é o ideal, né, Solange? A gente estava conversando sobre isso lá no início do curso, né? A ideia é que o curso pudesse capacitar a enfermagem para fazer a aplicação de escalas validadas, para não ficar naquilo, né, no final de semana, quando não tem fono em locais que não tem fono todos os dias, que se possa ter uma segurança maior, né, Beth? Então, esse seria o ideal mesmo. E é justamente sobre isso que vai ser o assunto da nossa próxima aula, a capacitação Exatamente. da enfermagem para identificação, para prever essa questão da deglutição, né? Então vamos ter aí um time multiprofissional que vai estar falando, né? Tanto fonoaudiólogo, fisioterapeuta e um farmacêutico também, que fazem parte e acompanham o paciente com AVC durante a internação. Eu estava vendo aqui, eu não vejo mais perguntas, professora Solange, não sei se a senhora identificou. Eu tenho mais uma pergunta bem interessante. Eu queria saber, tem uma pergunta aqui da Sueli Pessoa de Oliveira, o ranking pós-avaliação, para avaliação pós-alta, é possível realizar por contato telefônico? Sim, né? Os gurias têm, a Ana certamente tem experiência, porque faz parte, né, do monitoramento de qualidade lá no Einstein. O ranking é validado para ser usado por telefone também, então a gente pode fazer presencial, mas a grande maioria dos lugares é feito por telefone, tem uma estrutura, uma entrevista padronizada para usar por telefone, né? Exatamente, é a nossa realidade. As enfermeiras, então, que ligam para o paciente após a alta, né, elas ligam em 90 dias, 1 ano e 3 anos, e elas aplicam por telefone, é uma escala, né, validada, a gente não vê, assim como tem na literatura, a gente não vê discrepância, né, entre os resultados, e é uma escala simples, objetiva, e na validação, inclusive por telefone, ele tem as perguntas de como fazer, então é bem tranquilo utilizar e é bem fidedigno. Tem mais uma pergunta, Marcelo, aqui do Maurício da Silva de Assis. É interessante porque é bem atual a pergunta dele. Gostaria de saber qual a estratégia que vocês utilizam ou ainda estão utilizando por conta da pandemia do Covid em relação a acompanhamentos, visitantes, contato entre equipe e família. Na nossa unidade, assim, um dos cuidados é o uso de máscara, né? No hospital, em geral, muitos setores baniram visitas, exatamente para evitar um fluxo maior de pessoas, né? Pelos pacientes da neurologia com AVC, muitas vezes serem dependentes, a gente autoriza um acompanhante. É limitado, então, a termos 2 liberações. A gente orienta cuidados de controle de infecção, né, para os familiares, uso de máscara. A gente pega, então, o nome dessas 2 pessoas, é comunicado à recepção e apenas essas 2 pessoas entram, uma de cada vez, geralmente uma de dia, outra de noite. Cada caso é um caso, né? Dependendo do paciente, do grau de dependência desse paciente, é autorizado a presença do acompanhante, mas não são todos os pacientes que têm acompanhantes. Por exemplo, se um paciente tem um familiar, eu posso pegar o telefone desse familiar, vamos supor, ele não pode vir ao hospital, ele trabalha e só tem aquele familiar, o médico ele tem a opção de ligar para esse familiar e conversar com esse paciente. Essa semana eu tive um caso de um paciente, um senhor com um AVC hemorrágico, e ele estava com muita saudade do netinho dele. E ele queria que o netinho dele viesse visitá-lo. Só que o netinho dele tem 6 anos de idade. Ou seja, é um risco, né, para a criança. O que eu fiz? Eu fiz uma ligação por vídeo. E ele conversou com o netinho conversou com ele. Isso não sanou, né, a saudade, mas certamente amenizou de alguma forma.
Então, assim, a questão de comunicação que eu digo, né? É importante, né? Muitas vezes o próprio paciente, assim, várias vezes, na verdade, eles têm alguns relatos que eles ficam, às vezes, um pouco receosos de falar para o médico, às vezes algum sintoma novo, e a gente tendo uma proximidade com eles, formando um vínculo, a gente acaba virando amigo, né? Então, eles relatam para nós e a gente dá o seguimento adequado para essa informação. Ana, você tem alguma coisa em relação ao protocolo da pandemia no paciente com AVC? A gente, né, então, o hospital foi setorizado entre Covid e não Covid, e para os que não tinham Covid, né, nos setores neurológicos, enfim, a gente permitia, como lá é apartamento, a gente consegue, o paciente ele já fica isolado no quarto dele, né, então a gente consegue permitir um acompanhante, mesmo assim, com orientação de uso de máscara, principalmente quando for sair nos corredores, no átrio, né, higiene das mãos. Então, sempre que entra um profissional, a gente reorienta o uso de máscara mesmo dentro do quarto para o acompanhante, né? Mas estava liberado um acompanhante só durante a internação. Okay. Marcelo? Eu estava revisando o nosso chat aqui e não encontrei mais nenhuma outra pergunta. Acho que a gente podia passar para as considerações finais. Estamos chegando no nosso horário limite. Eu gostaria de passar, então, para a Beth as considerações finais aí, Beth. Eu espero que tenha sido um momento proveitoso. Me sinto honrada de estar compartilhando esse momento com vocês. Eu sei que, como eu disse, a gente já teve algumas conquistas, né? Todas essas portarias que eu peculiarmente fico um pouco emocionada de ver como que é tão recente, né? Essa concretização do tratamento, da detecção, de todos os fluxos de atendimentos, de protocolos, e a gente sempre está crescendo, né? Esse curso, por exemplo, é um exemplo disso. A gente está conversando, assim, entre pessoas de uma distância considerável, fisicamente, né? E, claro, a gente tem muitas coisas a melhorar ainda, né? Por exemplo, essa questão da escala de fono, né, relacionada ao fonoaudiólogo, é algo, com certeza, a se pensar na nossa unidade. A gente está tentando também concretizar, padronizar um impresso, uma folha, assim, com planejamento de alta, né, para ficar mais nítido, né, para o próprio familiar, para o paciente. Temos muito a conquistar ainda, mas estamos estudando, né, e nos especializando para isso. Ana? Eu queria salientar primeiro, parabéns a Beth. Eu queria salientar assim, a importância de todas essas aulas. Hoje a gente está na 9ª aula do curso. Eu acho que fazer uma enfermagem mais forte e preparada no tratamento do AVC, a gente vai melhorar o cenário, né? O Brasil é muito grande, a gente tem muitos de nós espalhados por aí, só 12 mil nesse curso, e acho que a ideia é essa, que a gente espalhe conhecimento, que a gente fortaleça a enfermagem para tratar dos nossos pacientes com AVC. E parabéns para os idealizadores do curso, muito sucesso, muito bom, rumo à reta final. Professora Sheila? Bom, eu acho maravilhoso, parabéns a Beth, acho que foi excelente, né? Maravilhoso também ter a experiência da Ana aqui. E eu acho que realmente a cada curso, a troca de experiência, inclusive entre os palestrantes, é muito legal para fazer melhorar o centro, né? Então, coisas que a gente está vendo, mesmo nas visitas de certificação, né, Ana? Cada um de nós que estamos indo para certificar, a gente aprende um pouquinho e vê ideias criativas que surgiram num hospital que podem ser implementadas no outro. Então, faz parte o aprendizado mútuo aqui, a gente está feliz de estar junto com vocês. E parabéns também, né, a vocês aqui, Solange e Marcelo, liderando esse curso que tem sido um sucesso, certamente vai qualificar muito a enfermagem no nosso país. Ok, professora Solange. Bem, boa noite, né, a todos. Muito obrigada por mais uma participação. A Ana, a Elizabeth, a doutora Sheila, Marcelo. E vamos para terça-feira que vem, terça, né, Marcelo? Ou é isso quarta? Que eu gostaria de dar um recadinho. Na verdade, isso, seria dia 7, só que dia 7 é feriado. Então, nós transferimos a nossa aula para quarta-feira, dia 8, no mesmo horário, às 19h30. Então,
a nossa 10ª aula, então, o time multiprofissional dentro de uma unidade com AVC, tá certo? Sempre relembrando também que as nossas aulas estão sendo gravadas, temos os nossos certificados e as perguntas que você, ao responder e acertando pelo menos 3, terá direito, então, a receber o seu certificado da aula de hoje. Ao término, então, já vai estar disponível para você responder as quatro questões. Tá bem? Mais uma vez, obrigado a todos, a Beth, a Ana, a professora Sheila, a professora Solange, e até semana que vem. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite.